Muito boa noite a todos. Está no ar o nosso programa Painel, aqui pela sua TV Erechim. Nós estamos aqui em nome de Unimed, Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E também de Sicredi. Traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós em meio a esse tempo de pandemia, já tratamos desse assunto diversas vezes, acho que hoje ele vai acabar entrando novamente um pouquinho, enfim, porque ele passou a fazer parte da vida de todos nós, mas nós vamos falar hoje sobre a Igreja Católica, mais especificamente sobre a Diocese de Erechim e mais especificamente ainda sobre a chegada e posse do novo bispo da Diocese de Erechim, Dom Admir Antônio Mazzali, que vem de Cascavel e tomou posse agora neste domingo, dia 12, né? E, enfim, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, o que ele pensa a respeito de diferentes temas, e para falar a respeito, e também estar junto com o bispo aqui, também o nosso padre Antônio Valentini Neto, o padre Antoninho, que é administrador diocesano ainda até o domingo, dia 12, né, função que ele achou que estava pesada demais, assim, muita responsabilidade, mas o colegiado de padres optou por seu nome e eu acho que ficou em muito boas mãos, e que também é o assessor de imprensa da Diocese de Erechim. Gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar o senhor pela ordenação, né? Pude acompanhar pelas redes sociais. O senhor era um padre até pouco tempo, hoje passa na condição de bispo, né? E quero lhe desejar uma muito boa sorte, né? Que me lembro, acho que é João que disse que não fostes vós que me escolhestes, é isso? Mas fui eu que vos escolhi, né? Então eu não sei se o senhor já tinha pensado em ser escolhido ou não, mas eu sei que alguém acabou escolhendo. Muito boa noite. Minha saudação hoje também ao Padre Antônio, né? E a todos que nos acompanham pela TV Erechim. Nós não escolhemos ser bispos, né? Não somos escolhidos para isso. Eu escolhi ser padre para a igreja, e esse sim tem as suas implicações no percurso do caminho. Mas, de fato, eu nunca tinha pensado em ser bispo, embora muitos comentários surgiam ao longo do percurso. Mas há 27, quase 28 anos atrás, eu disse um sim para ser padre e a serviço da igreja, e agora, a pedido do Papa Francisco, é mais uma missão confiada a nós, a vinda aqui também para Erechim. Então, me sinto feliz, né? Estou aqui já me sentindo em casa, com a acolhida das pessoas, dos padres, né? De quem nós tivemos a oportunidade já de ter um contato, e sem dúvida que agora é um grande desafio que está pela frente. Também quero saudar o padre Antoninho, que está aqui junto conosco. Seja muito bem-vindo. O senhor também, acho que nunca imaginou ser na condição de bispo, de administrador diocesano, e acabou sendo escolhido. Nossa saudação a você, nosso agradecimento pelo destaque que nos dá na Diocese. Saudação a todos os que nos acompanham e ao nosso bispo, Dom Admir, tão próximo já, chegado na segunda-feira, dia 6, e já tão próximo de todos nós. É evidente aquilo que você disse. Como disse Dom Admir, eu pensava ser padre e trabalhar na paróquia, etc. E logo no começo fui desafiado a assumir funções diocesanas na coordenação, e depois o desafio maior, ajudar aqui no Regional Sul-Tejo, da CNBB, e dali também no Nacional. Depois retornando então numa paróquia. E em 2012 fui designado para Cotegipe. E eu estava pensando assim, bom, mais um pouquinho eu chego à minha terra de volta, de onde saí, São Valentim, e aí concluo a vida. Então chegou outro bispo e me trouxe de volta para a Cúria.
Inclusive o senhor cometeu uma piada, o senhor fez uma piada naquela época. Hoje eu acho que eu estou chegando no fim, porque me mandaram para Cotegipe, a próxima é São Valentim, e aí eu vou encerrar. Mas eu acho que foi uma atitude acertada em requisitá-lo de volta, que o seu lugar. E aí de volta veio essa questão aí de a gente ser o administrador diocesano. Sem dúvida. Bom, Dom Admir, antes de mais nada, nós gostaríamos que o senhor se apresentasse para o grande público nosso, assim, de quem é esse homem, esse padre, esse bispo. Bom, primeiro, eu sou filho de agricultores, né? Terra do Café, Ouro Verde do Piquiri, no município de Corbélia. Eu nasci em 66, tenho uma irmã mais velha, tenho um outro irmão falecido e meu irmão gêmeo, Odair Antônio. Admir Antônio, Odair Antônio. Minha mãe colocou assim por devoção a Santo Antônio, também dentro de um contexto de devoção familiar. Eu vivi minha infância toda na lavoura de café, na roça. Depois meus pais sempre incentivaram o estudo. Concluí o ensino fundamental, passei a estudar numa escola particular, numa outra cidade a 22 quilômetros, todas as noites indo e voltando de ônibus. Fiz o curso técnico em contabilidade, que era o ponto máximo de estudo que a gente tinha como esperança na época. Mas sempre trabalhando na lavoura, trabalhando na roça, junto com minha família, os dias de folga, período de férias. A minha vida foi dedicada realmente à enxada, à colheita do café, à plantação, depois outras lavouras brancas, como nós chamamos, né? Plantio do soja e assim por diante. Mas eu tive desde criança um despertar vocacional, até incentivado pela presença dos missionários franciscanos. Eu sonhava de viajar pelo mundo, de fazer a missão. Porém, era uma coisa de infância, ainda muito restrita. E isso foi sendo alimentado depois, nesse período do ensino médio, onde com a conclusão do ensino médio eu acabei ingressando na vida do seminário, fazendo um período de acompanhamento, e aos 19 anos eu fui para a filosofia na cidade de Toledo. Na época se estudava na universidade pública, aliás era particular, depois no último ano passaram a famosa UniOeste da nossa região. Concluído filosofia, vim a Curitiba, numa comunidade de seminaristas da região oeste, onde eu fiz teologia no estúdio, e retornando a Cascavel, já por coincidência, 12 de julho é a data da minha ordenação diaconal, e agora a posse, né, aqui em Erechim coincidiu também essa data. O diaconato é um serviço à igreja, mais do que nunca é muito significativo isso para nós. E ao concluir a teologia em 1992, 5 de dezembro foi a minha ordenação presbiteral. Desde então eu fui para o trabalho da diocese, morando sempre em Cascavel, ou quase sempre, né, dentro desse percurso. Fui direto para o seminário menor, como orientador espiritual. E aí fiquei 7 anos na formação, orientação espiritual, atendendo algumas paróquias como administrador, como vigário paroquial, mas sempre ligado à vida da formação. Em 99 eu fui a Roma, enviado pelo arcebispo da nossa arquidiocese, Dom Lúcio, hoje emérito, para fazer os estudos do mestrado na área de Teologia Patrística e História da Teologia. É relacionado à história da igreja dos primeiros séculos. É um curso bastante interessante, é uma área que eu gosto muito. E ao retornar em 2001, eu fui trabalhar no Santuário Diocesano, Nossa Senhora da Salete. Coincidência, uma devoção muito forte a Nossa Senhora da Salete lá, inclusive muitas romarias aqui para Marcelino Ramos, né? Eu acho que Deus foi preparando um pouco o caminho dos meus trabalhos até nesse aspecto. Aí eu assumi a reitoria do Seminário Maior, Teologia, onde eu fiquei por um período aí de 7 anos acompanhando a formação, e também nesse período já trabalhando na Faculdade de Teologia como professor no Instituto. Depois, em 2005, foi transformado o Instituto em uma faculdade reconhecida pelo MEC, então aí assumi a função na Secretaria Acadêmica, depois, em 2009, a direção da faculdade, até 2019, quando fechou a faculdade por uma questão de decisão do Conselho Superior. Então eu encerrei o período também aí, 2 mandatos seguidos na direção e aí renovado um terceiro para o fechamento da instituição. E concluí os trabalhos. 2018 foi meu período último de sala de aula. 2019 eu trabalhei ainda no novo Instituto de Teologia,
mas eu deixei sala de aula em 2019, esse ano 2020 eu disse para o bispo, aposentado da sala de aula, mas mais de 20 anos trabalhando com a área do magistério. O Padre Antoninho dizia, né, na apresentação de 15 de abril, o meu currículo era muito voltado para o magistério, né, bastante intensa essa dimensão. Claro, é uma coisa que eu gosto muito, a formação, e foi o meu período. Então, assim, a minha trajetória até 15 de abril deste ano, trabalhando por diversas paróquias, e 2016 assumindo a catedral. Aí veio agora 30 de março a comunicação do Papa Francisco para assumir a Diocese de Erechim, 15 de abril a publicação, foi anunciado aqui, anunciado lá, e acolhi, sem dúvida. Eu, assim, sempre disse o sim àquilo que a igreja me pediu, e esse é mais um sim que eu tenho dado, e agora também a Diocese de Erechim. Destacaria duas coisas da vocação. Primeiro, o meio rural. Nós também somos desse meio. E segundo, a idade com que entra no seminário. Para dizer isto, né? Se nós olhamos Erechim, como já comentei aqui uma vez, não tem nenhum padre nascido em Erechim. Todos de outras cidades. Ou, melhor ainda, do meio rural. Para dizer assim que nós precisamos buscar as vocações do meio urbano, que é o grande desafio. E a segunda é para os jovens, não é verdade? Nosso bispo entrou para o seminário propriamente com 19 anos. Sim. Quantos jovens poderiam fazer isso também hoje, também aqui na nossa diocese? E antes de ingressar no seminário, depois que eu estava no ensino médio, eu trabalhei como funcionário público numa escola municipal, já tinha uma tendência ao magistério, então trabalhei de primeira a quarta, trabalhei de quinta a oitava série, também nas disciplinas de ciência e matemática, substituição de alguns professores e assim por diante. Então, a idade não é problema para a vocação. O chamado pode vir lá na infância, pode vir no decorrer da história, mas quando Deus chama, em determinado momento nós temos que responder. E precisamos estar abertos a isso, né? O trabalho vocacional é importante, e hoje a maioria dos jovens ou das vocações que nós estamos tendo na igreja, elas são despertadas já com uma maturidade um pouco maior, né, aí na fase da juventude, né? Segundo grau em diante, e a gente sempre insiste com os jovens, não deixe de lado esta possibilidade de um chamado vocacional específico. Mas a igreja tem algum projeto específico, digamos, voltado para a vocação, que chegue ao grande público? Por exemplo, eu vou voltar lá na década de 1960, quando estudava no Colégio Mantovani, que é uma escola de segundo grau. Eu me lembro até hoje que chegavam 2 ônibus com seminaristas aqui do seminário para concluir o segundo grau lá, né? E todos eles residiam, enfim, né, tinham outras aulas aqui, mas iam lá na escola. Hoje, nós podemos dizer assim, a pastoral vocacional. Cada diocese tem a sua coordenação, sua equipe de trabalho vocacional, com visitas à escola. De fato, essa é a grande pergunta. Estão plantando, mas e por que não está dando nada? A grande dificuldade, eu vejo hoje, que são outras opções que são oferecidas. No passado havia menos opções, porém havia também uma consciência assim, de uma decisão definitiva. Hoje as coisas são muito passageiras, o mundo do descartável, ele atinge também esse lado vocacional. Então, assim, eu vivo a minha vida no período que eu me sinto bem, naquilo que eu gosto de fazer, mas se de repente me sinto atraído por outra dimensão, eu deixo aquilo que estou fazendo e vou trabalhar em outro campo. Isso está muito presente na juventude hoje. Até mesmo a gente avalia a educação, há muitos jovens que por uma indecisão vocacional ou profissional, iniciam faculdades lá pelo fim do primeiro ano, segundo ano, mudam de curso, mudam de área, ainda assim essa imaturidade para uma decisão definitiva na vida está muito presente. Isso influencia também a vocação ao ministério presbiteral. Então, ser padre é uma decisão para toda a vida, assim como o matrimônio, mas é algo que é influenciado por essa realidade e acaba sendo uma opção secundária na vida do jovem hoje. Que informações o senhor tem até agora, e talvez vai aprofundar esse tema, mas sobre a preocupação da igreja como um todo, digamos, da CNBB, do próprio Papa, né? Porque a gente percebe assim, eu fui buscar um dado aqui, que é um dado bastante antigo aqui, que foi o último que eu consegui, talvez o padre Antoninho tenha mais, no município de Erechim, ali pelo ano 2000, 2000 e pouco, nós tínhamos cerca de 85% de católicos, né?
11% de evangélicos e o resto, uns 100, enfim. Né? Eu não sei se esse número não reduziu mais ainda. Sim. Em todo o Brasil reduziu bastante. Sim, pois é. Como fazer, como remotivar isso aí? Como tentar fazer com que ser padre também seja, digamos, uma daquelas opções que possa ser elencadas entre as 10 mais importantes, enfim. Primeiro, a igreja tem essa preocupação sim com os fiéis, né? A proximidade da igreja, inclusive o projeto Papa Francisco, o projeto da Igreja do Brasil, dessa igreja em saída, de ir ao encontro das pessoas, inclusive as que estão mais afastadas das comunidades, é um projeto pastoral ativo, é um projeto que está aí em execução. Claro que estamos buscando mecanismos, meios que possa fazer com que isso aconteça, e até aqui faço um parênteses para dizer que a pandemia despertou um pouco esse encontro das pessoas na própria família, e a igreja indo pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, se aproximando das famílias nesse sentido, mas é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que vai ainda exigir muita atividade, vai exigir muitos projetos para isso. Agora, fazer com que a vocação sacerdotal seja uma opção, digamos, no contexto da juventude, também é um trabalho que tem que ser despertado a partir da família. Eu dizia na coletiva dessa semana que uma das preocupações, inclusive um dos aspectos que eu tenho presente no meu ministério, foi ter trabalhado com a pastoral familiar, e a família abarca toda essa realidade da criança, do jovem, né, do adolescente, do jovem, dos idosos, e ao se aproximar da família, quem sabe, acho que é uma das coisas que podem dar resultado, é o incentivo também à opção pela vida presbiteral. Acho que isso, sim. O Padre Antônio tem aqui alguns dados, talvez da Diocese de Erechim, que possa até esclarecer um pouquinho isso. Não diria tantos dados quanto esse fator na opção, seja religiosa quanto vocacional. Por quê? A opção religiosa hoje é um pouco assim ao gosto ou das circunstâncias, e se migra muito facilmente de um grupo religioso para outro, e ter uma prática religiosa estável já é um pouco mais exigente. Na questão vocacional entra bem essa questão da família, ou seja, nem todas têm aquele espírito cristão, católico, de amor à igreja, como já se teve. Também as famílias hoje têm poucos filhos, eram muito mais numerosas, e então se um rapaz dizia, vou para o seminário, até a família ficar contente. Hoje, um filho só ou dois, a própria família fica com uma certa pena de ele ser padre. E há também todo um espírito meio contrário. Eu estava numa ocasião num grupo de famílias, e um rapaz disse que ele mencionaram que ele queria ser padre. E alguém diz, mas como? Um rapaz bonito assim vai ser padre? Eu disse, opa, peraí, então nós somos feios. Para ver com o espírito que você tem. Mas eu voltando lá atrás, eu sou da colônia também, né? Voltando lá para trás, eu, depois que eu vim para cá, mas nunca deixei de frequentar meus parentes que moram no interior, moravam, porque todo mundo se mandou, essa que é a verdade, né? Era um orgulho para as famílias terem alguém padre. Era assim, mais do que um orgulho, era uma honra, uma satisfação de poder dizer, olha, eu tenho 2 filhos padres, eu tenho uma filha que entrou né? Se falava muito isso. Hoje, de repente, a coisa está indo para esse lado, mas coitado, foi... É por isso que eu digo, se a gente trabalha com a família, desperta também aí os casais a terem mais filhos. Claro que existem desafios, mas quando se quer, quando se busca com consciência, isso também pode ser superado. Então eu vejo que trabalhar com a família pode ser um caminho para chegarmos aos jovens e chegarmos ao despertar vocacional. Depois, acho que uma das coisas importantes é pensar. O matrimônio traz felicidade, né? A pessoa, um profissional, se realiza naquilo que faz. O padre também, né? A vida vocacional, a vida sacerdotal, ela é gratificante. Talvez até tem mais possibilidade de uma gratificação
enquanto realização de pessoa, por aquilo que se faz, benefício ao outro. Quando a gente faz o bem ao outro, isso sempre acaba sendo também, retornando a nossa vida como um benefício ou como um momento de alegria, né? O que não cabe dúvida nenhuma que realmente, assim como todas as profissões, ou a grande parte delas, mas principalmente hoje, escolher ser padre, é uma questão de vocação mesmo. E o chamado de Cristo, digamos, a escolha tem que ser, olha, eu estou te escolhendo, o cara se dá conta. É opção, né? Acho que quando nós fazemos uma opção e assumimos essa opção, isso nos traz felicidade. E ser padre traz felicidade também, da mesma forma que outras realidades, né? Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui, então, com o nosso novo bispo da Diocese de Erechim, Dom Admir Antônio Mazzali, e com o padre Antoninho Valentini Neto, que é o administrador diocesano. Lembrando que o bispo Admir é de uma região do Paraná, lembrando que na década de 60, o senhor não era nascido ainda, nasceu em 66, 60, 70 especialmente, houve uma fuga de gaúchos, mas especialmente da nossa região aqui, em massa para o oeste de Santa Catarina, foram costeando ali, e lá para o Cascavel, parou muita gente, e foram indo lá para o Mato Grosso, Goiás, Acre, Rondônia, enfim. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Bem, estamos de volta, então, aqui em nome de Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano e Sicredi, gente que coopera, cresce. Hoje com o padre Antoninho aqui e também com o nosso novo bispo, Dom, para quem está em dúvida, é Admir mesmo, Admir Antônio Mazzali. Não que seja um nome feio, longe disso, é que o usual, o normal, né, é Dom Ademir, a gente conhece os Ademir, enfim, e o Admir Antônio Mazzali, que veio de Cascavel e vai ficar radicado por aqui. Por aqui é uma região, bispo, que ela foi colonizada e construída
uma variação étnica muito plural, né? Italianos, alemães, poloneses, judeus, dá para se dizer africanos, né? Russos, ucranianos, entende? Então, assim, é uma miscigenação muito grande. Nós temos um município aqui perto, que é o município de Áurea, que é a capital polonesa do Brasil, se eu não me engano. Ela tem 93% da população que é polonesa, mas a colônia italiana é muito forte. Isso lhe diz alguma coisa? O senhor aí vai ter que bater escanteio e cabecear, porque falar só para um público não vai dar. Eu acho que as diferenças, né, de origem aqui não entra muito em questão, né? Acho que o que nos une é a fé, é a caminhada como igreja, e nós sabemos que cada um tem a sua história, tem a sua cultura, mas é uma riqueza também. Eu vejo como um valor. Eu diria que não será um empecilho para aquilo que é a nossa missão, nosso trabalho, mas pelo contrário, vem enriquecer aquilo que nós realizamos, porque se traz na bagagem de um povo também uma realidade histórica que é significativa para alimentar a fé, para alimentar a vida do dia a dia. Então eu creio que não será problema as diferenças históricas e nem mesmo as diferenças sociais, né? Eu creio que juntos nós poderemos caminhar sem dúvida nenhuma. Evidentemente que não vai ser o senhor que vai desautorizar a decisão do Papa, né? Mas será que ele não poderia ter esperado um pouquinho mais? Enfim, a pergunta na verdade é o seguinte: até que ponto esse contexto totalmente novo da pandemia pode dificultar um pouquinho mais o seu trabalho? Porque eu imagino, o senhor vai ter que manter contatos com os municípios, com as paróquias, enfim, e isso não sei como é que vai se dar. Bom, eu te respondo com aquilo que aconteceu no dia da comunicação de que o Papa Francisco teria me escolhido. Quando o arcebispo Dom Mauro se apresentou lá na paróquia, numa segunda-feira de manhã, trazendo a notícia, ele disse: olha, o Papa Francisco te escolheu para bispo. Eu falei: mas como, né? Em meio a essa pandemia, a essa realidade hoje tão desafiadora, e depois, por que eu, né, nesse contexto todo? E a resposta que Dom Mauro me deu foi essa: a igreja não para. Né? Tanto é que não para, que foi buscar criativamente mecanismos para se aproximar ainda mais do povo, embora no distanciamento social, no isolamento, em muitas realidades aí bastante mais, até mais forte do que aquilo que nós já conhecemos, mas a igreja sempre procurou se aproximar do povo e claro que é um desafio, né? Aquilo que hoje o contato com as comunidades, no momento que nós estamos vivendo, é um desafio, sim. Mas eu acredito que isso vai passar e esperamos que passe logo, a gente possa retomar a normalidade da vida e realizar o trabalho. Agora é momento da gente também viver, dentro desse contexto todo da pandemia, os cuidados necessários, o distanciamento, o uso da máscara e aquilo que a gente vai podendo fazer pelas redes sociais ou até mesmo com os grupos mais restritos, a gente vai procurar manter o contato. Pretende chamar, fazer uma convocação dos párocos aí, enfim, para conversar um pouco? Claro que a gente não pode reunir todos de uma vez só, mas se a gente também olhando 40 e poucos padres na diocese, e a gente tem espaço suficiente para manter o distanciamento e ter a comunicação com todos eles. Então, sem dúvida que nos próximos dias isso também deverá acontecer, até porque é um contato com os padres, e são eles que estão lá nas paróquias, nas realidades de cada um, e a gente precisa conhecendo e enfim, também assumindo esse lado de proximidade com os padres e com as comunidades através deles. Padre Antônio, o bispo acabou de dizer que a igreja não pode parar, que foi dito lá. Durante o seu período também não parou? Olha, ficou alguma coisa para ser feita? Lógico, aquilo que não deu é um prédio em construção. Veja, logo que a diocese ficou vacante e que me foi atribuída a função, eu logo dizia: a diocese não pode parar e nós queremos crescer, de forma que quando chegar o bispo a gente possa dizer: olha, aqui está a sua diocese, a diocese que eu aguardo como pastor,
tendo feito esse esforço de caminhada. Mas eu voltaria atrás para lembrar que houve muitas outras situações desafiadoras. Por exemplo, no tempo da guerra, eu lembro que o nosso reitor, lá em Tapera, em 1956, você já concluiu que faz tempo, né? Ele dizia que as penúrias que passavam, o pão era racionado porque não havia, né? Ou então, quando os primeiros padres vieram para essa região, lógico que também os pioneiros agricultores viviam assim com muitas carências. Lá na minha família, alguém me dizia, um tio-avô dizia que onde foi morar, havia muito peixe, havia caça, uma abundância nesse ponto. Mas diz ele assim, mas cozinhar como? Que não se tinha nem a panela. Para ver como passaram dificuldades. E o padre que vinha trabalhar com os agricultores aqui nessa região, não tinha as condições de hoje. O padre pioneiro que estava aqui ia a cavalo até Frederico Westphalen para atender a paróquia, atender o povo. Então, sempre houve esses desafios. E isso mostra bem como a igreja, né, participa das dificuldades, seja um tempo de bonança, um tempo de dificuldades, a igreja está junto. E é força para o povo. E um detalhe é que essa pandemia trouxe um despertar para as redes sociais. Internamente na igreja, isso já havia uma certa dificuldade, mas houve um investimento muito grande e até um aprendizado. Para ter uma ideia, nesse período de pandemia, lá na catedral, as missas transmitidas online, nós tivemos que aprender a mexer com o som, mexer na transmissão Facebook, YouTube, enfim, um trabalho de bastidores, porque não tínhamos os leigos para realizar esses trabalhos profissionais, era restrito, e nós padres tivemos que aprender também a fazer isso. Então, eu tive a oportunidade de estar aí em muitas reuniões a nível de regional, a nível de Brasil, inclusive da pastoral familiar, da qual eu fazia parte da equipe, reuniões virtuais. Então, assim, esse contato com as autoridades, esse contato com as pessoas, ou mesmo com os padres, de forma virtual, vai permanecer, e creio que é um caminho que a gente vai se aproximar ainda mais e vai manter daqui por diante. Sem dúvida que a presença, né, o contato físico ali, as reuniões, isso também deverão ser propostas, porém sempre respeitando o momento que nós estamos vivendo. O calor humano sempre é importante, mas também é importante, sempre lembrando, nós temos muita gente acamada, idosos, enfim, que não pode sair, e a gente começa a perceber, à medida que o tempo passa, quanto é bom a gente às vezes ter acesso a algo religioso, enfim, na fé que tu pratica, enfim, né, ter acesso a uma missa, a um terço, enfim. De resto também, sem a pandemia, se fazia sempre esse apelo da comunicação presencial. Não basta a comunicação virtual. A gente faz com facilidade, manda um e-mail para não sei quem, está no WhatsApp conversando com meio mundo. E às vezes não se conversa com a pessoa que está em casa. Então esse desafio é permanente. Claro que durante a pandemia, como disse Dom Admir, despertamos criativamente para várias formas. Uma outra coisa que cresceu nessa situação foi a solidariedade. Como é bonito ver quanta gente que se dispõe a ajudar e faz doações. Então alguém dizia assim que se há uma pandemia, existe também a pansolidariedade. Como também um pandemônio, às vezes, com as confusões que se fazem. Mas ficando, eu Dom Admir dizia ontem, no positivo, né? Quanta coisa bonita surgiu nessa situação. Parece que as pessoas meio que se voltaram um pouco mais para dentro de si, né? Mesmo que obrigadas, né? Para fazer reflexões. E eu acho que a partir daí também realmente o mundo não vai ser mais o mesmo, as pessoas não vão ser mais as mesmas. Com certeza, o isolamento social e o fechamento, às vezes, né, as famílias se unindo mais, claro que quanto mais se convive, às vezes os conflitos também vão surgindo. Porém, a capacidade de superar esses conflitos foi despertada pela necessidade. Então, o estar juntos é importante enquanto família e, nesse aspecto, perceber que o outro também tem suas necessidades. Às vezes as famílias vivem isoladas, mesmo sem a pandemia, porque cada um vai para o seu trabalho, vai para o seu mundo, o final de semana tem as suas preocupações. Havia um certo isolamento entre as pessoas. Hoje, a pandemia trouxe isolamento, mas trouxe uma agregação das famílias, a aproximação das pessoas nas famílias.
e isso levou também a um despertar a outras realidades e, né, a solidariedade de fato foi um fator determinante para que a gente pudesse perceber aí a capacidade que temos de se ajudar e vencer essa caminhada também da pandemia que está aí. Eu não sei se a igreja pode fazer alguma coisa, mas qual é o tamanho da preocupação, digamos, dessa fragmentação da família, antes da pandemia, bem antes, né? Um vai para cá, outro vai para lá, ou estão juntos, não se falam, um quer assistir isso, outro quer assistir aquilo, um sai na sexta, volta na segunda, você não sabe onde é que está o teu filho não quer saber onde é que, não quer saber, não quer que os pais saibam, muitas vezes, né? Como fazer, digamos, para que se possa retomar, reconstruir novamente, é um trabalho de longo prazo, se é que possível, né? Se reconstruir, digamos, esse sentimento de unidade de família. Bom, eu penso que há necessidade de se trabalhar mais diretamente com a família hoje, dando respostas aos desafios, né, como esse de formação dos filhos, de educação dos filhos, do diálogo que precisa haver dentro de casa, mas também chegar aos jovens e formar os jovens para assumir a vida matrimonial, a vida familiar, com uma outra consciência, né? Preparando para o futuro. Vamos resolver esses desafios no momento presente e até consertando, quem sabe, aí, ou superando alguns desafios do passado, mas a preocupação tem que ser de dar respostas ao momento que nós estamos e que essas respostas fortaleçam os jovens para que as próximas famílias, para que a realidade da família do amanhã possa ser diferente. E então aí o caminho é um trabalho de conscientização, um trabalho de formação, um trabalho de despertar para esses valores que devem estar presentes na vida da família. O padre deveria falar mais na própria missa ou em contatos, ou como é que pode? Olha, são muitos os caminhos que a gente pode percorrer, né? Seja a partir da pregação, seja na formação, nos encontros, nos retiros. Aqui eu vejo que uma das coisas também que pode ser um caminho de despertar essa preocupação é promover o encontro da família na dimensão espiritual, fazer a experiência de Deus, um Deus que também nos propõe uma unidade, né? Enquanto o Deus Trindade, que já é modelo da verdadeira comunidade, e nisso tudo, nessa experiência de Deus que vamos realizando, a partir do testemunho pessoal, a partir do testemunho de tantas lideranças, aqui eu destaco uma realidade. Nós temos belíssimos exemplos nas comunidades de casais, de famílias, que na verdade vivem o espírito evangélico, o espírito de amor, de unidade, e que são testemunhas, são modelos para outras famílias. Acho que valorizar isso e fazer com que isso se torne mais conhecido ainda. Muito bem, nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa e já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o Senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, nós estamos de volta, então, hoje recebendo o Padre Antoninho Valentini Neto, administrador diocesano até este domingo, dia 12, e assessor de comunicação da Diocese de Erechim, e Dom Admir Antônio Mazzali, bispo da Diocese de Erechim, que vai tomar posse agora neste domingo, dia 12, para quem está vendo o programa na segunda, terça, quarta, já tomou posse. E o que nós renovamos aqui, os votos e desejos de uma boa administração ou de uma boa vida pastoral ou de ambos? De tudo um pouco, né? Acho que a vida do bispo ela tem um pouco essa múltipla função, né? Administrar aquilo que são os bens da igreja, que faz parte da diocese, mas também fazer essa caminhada pastoral, que é a evangelização, que é estar aí como pastor a guiar o seu rebanho, né? Então o bispo tem, de um lado, a parte burocrática, administrativa, claro que sempre com o apoio, com a ajuda dos profissionais e daqueles que já estão na caminhada, e de outro lado, a motivação para a vida pastoral, para a vida... Eu gostaria que o senhor ampliasse um pouquinho aquele conceito de igreja em saída. Em saída não é apenas fazer com que o padre saia dali e vá num hospital visitar alguém ou numa casa, não sei o quê. Me parece que é um conceito mais amplo, é se atualizar, enfim, conversar, ver o que se está fazendo lá fora. A primeira consciência que precisa para essa resposta é quem é a igreja. A igreja somos nós. A igreja construção é o edifício, mas sem a vida do povo, sem uma vida de fé, sem a presença das pessoas, é um espaço morto. Na verdade, a igreja somos nós. Então, quando se fala uma igreja em saída, sem dúvida que tem duas dimensões. Primeiro, enquanto estrutura, enquanto instituição, é sair ao encontro daqueles que estão afastados, é sair ao encontro das realidades sociais e até mesmo das periferias humanas, das pessoas. Porém, mais do que nunca, o convite não é só para aqueles que estão responsáveis numa instituição, mas se a igreja somos todos nós, é um despertar para sair de nós mesmos e ir ao encontro dessa realidade que está aí, dos desafios do mundo de hoje. Então, o convite da igreja em saída, ele é um convite a desinstalar-se. Eu preciso perceber o novo, eu preciso perceber o diferente, eu preciso respeitar essa realidade, e é nesta realidade que eu preciso ser sinal do quê? Sinal desse amor de Deus, dessa presença de Deus e daquilo que eu acredito. Então a igreja em saída, ela vai além do sair de uma estrutura física para os diversos ambientes. Também essa realidade faz parte da igreja em saída, porém ela parte de uma necessidade de um sair de si mesmo, das comodidades, daquilo que é a própria consciência, a maneira de pensar, acolher o diferente, acolher o outro, e então aí nisso tudo realizar, digamos, ou ser presença de Deus, ser presença da igreja viva, que atua na história das pessoas e das realidades concretas da vida. Nós temos no nosso país hoje vários canais de televisão, vou ficar só na TV para não estar em rádio e outro, mas que tratam de religião. E a católica tem as suas. Mas junto com isso também tem muito padre cantor, tem muita gente vendendo muita coisa, tem muita... será que não está faltando um pouquinho mais de pregação, de voltar-se um pouco mais para o lado espiritual? Enfim, nada contra quem faz o que faz, mas enfim, eu acho que às vezes até meio que exagerado alguns. É um ponto de vista pessoal mesmo. Bom, a diversidade, né, de talentos e de meios que são usados para anunciar a Boa Nova,
É claro que às vezes a gente tem que orientar um pouco, tem que amadurecer alguns aspectos, mas são as diferenças que estão aí e que a diversidade de público que se atinge também é bastante grande, então por isso a diversidade daquilo que se faz, ela vem de encontro com um acolhimento que a sociedade ou as pessoas vão tendo. Sem dúvida que eu considero que a dimensão espiritual da pregação precisa talvez ser intensificada, melhor ocupados os espaços, talvez a gente precisa melhorar o relacionamento da vida espiritual nos meios profissionais da mídia, das redes sociais, mas é algo que também a formação vai despertando e o tempo vai nos dando suporte para que isso aconteça. Preciso lhe perguntar, sem entrar em nomes, como é que que leitura o senhor faz do atual momento político do nosso país? Desafiador. Eu resumiria que nós estamos vivendo um momento desafiador. A gente vê, até mesmo no contexto da pandemia, o problema da saúde, o problema da realidade hoje do atendimento da saúde, não só no município, mas isso a nível de Brasil, de fato, é uma realidade que desafia, que desperta uma preocupação, e nisso tudo entra também o mundo da política, que hoje nos desperta para uma atenção especial. As diferenças partidárias, ideologias, têm influenciado muito aquilo que é a vida política do país. Eu vejo com preocupação, no contexto que a gente está vivendo hoje, com preocupação. Porém, a gente precisa ter consciência de que todos nós temos que fazer a nossa parte. Os governantes têm a sua tarefa, né, os que estão aí colocados pela população à frente da sociedade, sem dúvida, tem uma missão muito grande, mas também nós precisamos ter essa consciência de que a vida da sociedade não depende apenas dos governantes, mas depende de todos nós. O respeito pelas diferenças, o respeito pela forma de conduzir, de fazer, precisa ser fortalecido ainda para que ela venha a buscar aquilo que de comum nós temos. O bem comum da população precisa ser valorizado mais. O bispo, não sei se é papel dele, ele costuma passar algumas orientações para os seus padres, ou nesta área especificamente, ou ele deixa nas entrelinhas, ou cada um? Eu creio que nós compartilhamos, né, um pouco daquilo que é o pensamento, seja do bispo, seja dos padres. Conjuntamente a gente acaba tendo aí um direcionamento para a vida social, vida política, não partidária, né? Nós temos isso como princípio, né? A vida da igreja, a vida do padre está voltado para ser instrumento a todas as pessoas, independente da sua forma de pensar ou da sua opção partidária, né? No mundo da política nós temos que ter essa consciência. O padre ou o bispo, ele está aí numa missão que é para todos. E aí então essa dimensão partidária é algo que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, porque o respeito a isso é importante. Exatamente nesse ponto, porque me parecia que você fez a pergunta também referindo-se a essa questão de participação partidária. E você perguntava se o bispo tem alguma orientação ou dá. Primeiro a gente poderia dizer assim, o direito... especificamente partidária, mas assim... Então, na parte social. Isso. Então nós diríamos assim... Tem que priorizar mais? A igreja não está alheia à realidade. Ela atua na realidade complexa que nós vivemos. Esse ambiente desafiador. Mas buscando sempre a unidade, não a diversidade. A diversidade é importante, porque é uma riqueza. Mas evitando partidarizações ou então radicalizações de um segmento ou por um lado ou outro. Sempre levar em conta o conjunto, o bem de todos. E, de resto, o direito canônico é muito claro em relação à questão político-partidária, que o clérigo não pode se intrometer ou inserir-se. Porém, não estar alienado à realidade social, aos problemas que se vive. E aí, você perguntava antes sobre a questão da pandemia, etc., da saúde. Daria para dizer que as emergências, as crises, elas revelam problemas anteriores. Hoje a gente vê o desafio da saúde, mas um tempo atrás, antes da pandemia, como é que era a saúde no Brasil?
Era fácil Sim, sim. o acesso a tratamento de saúde digno. Na verdade, eu queria me referir ao seguinte: a leitura da contemplação ao social pode ser feita de duas maneiras. De uma maneira bem simples, que eu vou dizer aqui. Uma é simplesmente repassar as coisas ou dar, né? E a outra coisa, há quem defenda que é preciso se criar empregos, enfim, para que a pessoa possa começar a caminhar com as próprias pernas para poder se sustentar. Enfim. Na verdade, eu penso que a igreja tem sido uma referência naquilo que é a ajuda às necessidades, né, do nosso povo, mas nós não podemos ficar somente no assistencialismo. Assistencialismo não resolve problemas. Nós temos que, além de dar assistência na solução dos problemas de forma imediata, nós temos que promover, de certa forma, uma consciência de uma solução para um problema definitivo. Promover, sim, o trabalho, promover os empregos, promover aí as condições dignas do nosso povo. E isso tudo exige uma parceria muito grande entre aquilo que a igreja já faz e aquilo que os nossos governantes têm à disposição também para o nosso povo. Então é um trabalho de conjunto. O bispo, o padre, nunca vai estar alheio à sociedade, ele vai estar inserido nesse mundo e poderá ser um colaborador a encontrar soluções diante dos desafios de uma vida digna para o nosso povo que está aí. Uma palavrinha sobre o pontificado do Papa Francisco. Bom, é um homem admirável, né? Não é porque ele me escolheu para ser bispo aqui de Erechim, mas toda a sua trajetória a gente vê que ele está enraizado na vida do povo. Ele vem de uma realidade de inserção social e aquilo que ele está realizando, de fato, são respostas ao mundo que nós estamos hoje, né? O Papa Francisco tem conduzido a igreja de forma a despertar para a solidariedade, para o amor, para o próximo, até porque o seu próprio nome já significa restaurar a igreja, restaurar a consciência daquilo que significa ser igreja. Então, eu assim sou admirador do Papa Francisco, não porque sou bispo, mas isso olhando o seu pontificado, e vejo que ele trouxe assim uma inovação muito grande. Se nós avaliamos os pontificados, né, os últimos, nós vamos ver aí João Paulo II, um grande pastor, uma dimensão espiritual extraordinária. Vemos depois o Papa Bento XVI, um teólogo, mas com uma firmeza doutrinal muito grande, necessária e importante para a vida da igreja. E vemos agora uma retomada da dimensão pastoral, né, do pastoreio do Papa Francisco, também acentuando essa dimensão social da vida da igreja, como uma busca de uma vida digna, de uma vida plena para todos os fiéis. Como é que é o homem Admir? É de decisões, é de diálogo, é de impor, como é de ouvir mais do que falar? Evidentemente isso que vai ser levado para dentro do... Olha, eu sou prático. Eu sou de... 3 coisas eu costumo dizer naquilo que é o meu trabalho. Eu sou de trabalhar, de deixar trabalhar e de fazer trabalhar. Mas as minhas decisões são sempre a partir daquilo que a própria realidade tem como necessidade. Então, no diálogo, encontrar soluções. Eu não sou de decretos, dizer, eu tomei a decisão e agora cumpra-se. Eu sou de encontrar caminhos que favoreça a comunidade, que favoreça o ambiente da igreja, a partir daquilo que os outros também já estão fazendo. Eu sou de me assessorar daqueles que estão ao meu redor para tomar as decisões corretas e orientar naquilo que realmente pode vir de encontro com a necessidade do momento. Eu ia lhe perguntar sobre as instalações, mas o senhor está tomando pé ainda de toda a situação. O seminário foi remodelado há pouco tempo, está muito bonito, né? Eu quero mudar um pouquinho rapidamente, nós estamos nos aproximando. O Admir, me permite tratar assim, o Admir tem algum hobby? Eu tenho, a leitura, o estudo é algo que eu sempre estive presente, até porque no campo do magistério, né, muitos anos, essa é uma coisa que eu sinto necessidade e busco constantemente. Eu
sou fã de Fórmula 1, né, gosto um pouco agora nós estamos aí um pouco defasados nesse campo. Gosto muito do futebol. E aqui me disseram que agora eu devo ser torcedor do Ipiranga, né? Que é o time local. Infelizmente, enquanto aos times famosos do Rio Grande do Sul, eu não tinha muita afinidade, né? Visto que a nossa realidade lá já era um pouco diferente. Lá era Coxa ou era... Não, a nível de Paraná, Atlético. Né? A nível de Brasil, fui sempre flamenguista, né? Mais um. Então, mais um flamenguista no campo. Porém, assim, não é que eu brigo por causa de futebol, mas a gente brinca, né, nessa perspectiva também. Mas aqui no Sul, essa história de grenalização sobre quase tudo, sobre política, sobre o que, se o café está mais doce ou não. Eu encontrei uma solução, porque lá na nossa diocese tem muitos padres gremistas, né? Eu disse, eu tenho a bandeira do Inter de um lado, a bandeira do Grêmio do outro, no meio eu coloco a do Flamengo. É aquilo que é um pouco de brincadeira, mas que, sim, né, claro, eu gosto muito assim dessa questão do futebol, é algo que me atrai, e a minha diversão talvez é aí, um pouco o estudo, que não é só diversão, mas é necessidade. Mas a parte das brincadeiras, aí o futebol vai bem, né? Aliás, fui jogador. Opa, o seminário tem um campo lá atrás. Hoje já... Em que posição você jogava? Eu jogava como atacante esquerdo. Como atacante. Também, às vezes, na defesa, mas isso o tempo de seminário, o tempo da minha juventude, né? Hoje já aposentado. Talvez uma pergunta que não caiba, enfim, mas o senhor já definiu como é que vai ser o seu nome, digamos, vai ser Dom Admir, Dom Mazzali, ou isso é definido quando? Pelo que eu percebo, aqui todo mundo já aprendeu Dom Admir, né? Então eu prefiro até que seja nesse caminho, porque Mazzali é só sobrenome e nunca foi muita referência para mim, né? Assim, no sentido de chamativo, né? Então Dom Admir fica de bom grado. Padre Antoninho, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você e uma saudação a todos que nos acompanharam e a oração para nós, para a igreja, para o Dom Admir, poder realizar um fecundo apostolado ministério aqui na nossa diocese. Eu faço as palavras do Padre Antoninho, o tempo está no fim. Tudo de bom para o senhor e muito obrigado, e aqui as portas sempre estarão abertas. Eu que agradeço, desejo que Deus abençoe a todos, abençoe também vocês, Deverei Erechinho, obrigado pelo espaço que vai nos dando, e eu estarei sempre à disposição para atender também aquilo que são as informações, os momentos da vida da igreja local. Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado a todos aí de casa, até a próxima, boa noite.